Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto antigo que conta uma história épica, sabe? Sobre a ascensão e, o que é mais importante aqui, a queda de duas nações irmãs. É uma baita narrativa, cheia de reis, rebeliões e consequências que parecem inevitáveis. O nosso papo de hoje é sobre a crônica dos reinos de Israel e Judá. A ideia é tentar responder uma pergunta central que o próprio texto levanta. Afinal, por que eles entraram em colapso? A narrativa que vamos explorar aqui oferece uma explicação bem específica para essa destruição. Ok, vamos começar. Primeiro, pelo Reino do Norte, Israel. Nos seus últimos dias, a nação estava assim, afundando numa instabilidade política extrema. Uma verdadeira espiral de caos, sabe? Olha só essa sucessão de reis. O reinado de Zacarias durou só 6 meses. E o de Selum, um único mês. Essa troca de poder frenética e violenta era um sintoma claríssimo de um reino em estado terminal. Era o sinal de que as bases do reino já estavam assim todas ruindo por dentro. E o que realmente chama a atenção é o padrão aqui. Não era uma sucessão tranquila de pai para filho. Era uma cadeia de conspirações e assassinatos. Um rei matava o outro para tomar o trono. Então, bem antes de qualquer exército estrangeiro aparecer, Israel já estava se autodestruindo. O poder era conquistado e mantido na base da espada. E claro, toda essa fraqueza interna abriu uma brecha, uma porta gigantesca para a superpotência da época, o Império Assírio. Enquanto Israel implodia, uma tempestade se formava no horizonte, prontinha para varrer o que ainda restava. O golpe de misericórdia veio com o rei Salmanasar da Assíria. Ele cercou a capital, Samaria, por 3 longos anos, e quando a cidade finalmente caiu, ele deportou a população, espalhou o povo por todo o império dele. Foi literalmente o fim do Reino do Norte. A história podia muito bem acabar aqui, né? Como um simples relato de uma conquista militar. Mas o texto que a gente está analisando vai muito mais fundo. Ele não está interessado só no o que aconteceu, mas principalmente no porquê. Qual foi a causa raiz dessa catástrofe toda? E aqui está a resposta, direto da fonte. Para o narrador, a queda de Israel não foi só uma questão geopolítica. Não mesmo. Foi uma consequência direta da quebra da aliança que o povo tinha com o seu Deus. A explicação é, no fundo, teológica. O texto detalha bem as ações que levaram a essa ruína. Adoração a outros deuses, como o Baal e a Será. A construção de altares em lugares que eram proibidos e, um ponto crucial, a recusa em ouvir os avisos dos profetas que tentavam chamar o povo de volta para a aliança. Segundo a narrativa, foram essas escolhas que selaram o destino do reino. Agora vamos mudar o foco para o Reino do Sul, Judá. Ele sobreviveu àquela tempestade assíria, mas a sua história é uma montanha-russa dramática, com picos altíssimos de reforma e vales profundos de rebelião e idolatria. O contraste não podia ser maior. De um lado, o rei Acaz, que mergulhou o reino na idolatria a ponto de sacrificar o próprio filho e instalar um altar pagão dentro do templo, mas aí vem o filho dele, Ezequias, e faz o oposto. Ele promove uma reforma religiosa radical, destruindo os ídolos e restaurando o culto exclusivo a Javé. E a fé de Ezequias foi testada, e do jeito mais dramático possível. O mesmo Império Assírio que tinha destruído Israel, agora com o rei Senaqueribe, chegou às portas de Jerusalém. E esse momento se tornou um confronto lendário. Os assírios não usaram só força bruta, não. Usaram também guerra psicológica. Os mensageiros deles gritavam para o povo em cima dos muros, zombando da fé deles, falando que o Deus deles era tão inútil quanto os deuses das outras nações que a Síria já tinha esmagado. Só que em vez de se render, Ezequias levou a ameaça direto para Deus. A oração dele transforma o conflito de uma batalha militar para uma batalha espiritual. A questão agora era outra. O Deus de Israel iria defender a própria honra? E a resposta, segundo o texto, foi avassaladora. Durante a noite, o exército assírio foi aniquilado. O número que o texto dá é de 185 mil soldados. De manhã, Senaqueribe bateu em retirada e Jerusalém foi salva. Foi um livramento milagroso que, de certa forma, validou a reforma de Ezequias. Mas a montanha-russa continua. O filho de Ezequias, Manassés, é descrito como o pior rei de todos. Ele desfez tudo que o pai tinha feito e mergulhou Judá ainda mais fundo na idolatria. Décadas depois, o neto dele, Josias, promove a maior reforma da história do reino, inspirada pela redescoberta do Livro da Lei. Então, aqui tem um ponto crucial. Apesar da reforma gigantesca de Josias, a narrativa argumenta que o estrago feito por Manassés tinha sido profundo demais. A trajetória do reino, de alguma forma, já estava traçada.
Essa passagem é a chave para entender o ato final. O texto afirma que, por causa dos pecados acumulados no reinado de Manassés, o julgamento era inevitável. A reforma de Josias foi boa, foi sincera, mas não podia reverter um destino que já estava selado. O cenário geopolítico muda de novo. A Síria cai e surge uma nova superpotência, a Babilônia, com o famoso rei Nabucodonosor. Os últimos reis de Judá, depois de Josias, voltaram para os velhos hábitos. E o rei Sedecias cometeu o erro fatal de se rebelar contra a Babilônia. A brutalidade do fim é impressionante. A destruição foi completa, a cidade saqueada, o rei humilhado da forma mais terrível que se possa imaginar, e o templo, o coração da fé e da identidade da nação por séculos, foi reduzido a cinzas. E assim como aconteceu com o Reino do Norte, a população, os líderes, os artesãos, a elite, foi deportada. Esse evento marca o fim da monarquia e o início do exílio babilônico, um período que definiu e moldou a fé e a identidade desse povo para sempre. Resumindo a ópera, a gente vê dois caminhos diferentes que levaram a um destino parecido. Israel caiu por causa de uma idolatria sem trégua e um caos interno. Judá teve seus momentos de reforma, mas os ciclos de apostasia, especialmente os pecados de Manassés, selaram o seu destino. No fim das contas, para o autor do texto, a causa raiz foi a mesmíssima, a infidelidade à aliança. E a gente termina com essa questão que fica para reflexão. A história de Josias é, ao mesmo tempo, inspiradora e trágica. Ela levanta uma pergunta muito profunda sobre essa dança entre o arrependimento e as consequências de ações do passado. Até que ponto uma geração consegue consertar os erros das anteriores? E quando é que se torna tarde demais?